Olá, prosseguindo no estudo sobre o reino dos céus, neste vídeo vamos examinar o que está escrito em Mateus capítulo 19, versículo 12. O versículo é o seguinte: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Esta passagem, assim, colocada sem o contexto, fica um pouco difícil de compreender. Antes de examinar o contexto, vou trazer um pouco o significado desta questão do eunuco. Há tipos de eunuco citados na Bíblia. Eunucos por nascimento, homens que nasceram com uma condição física que não lhes permite ter relações sexuais. Eunucos por castração, homens castrados para servir como guardiões dos aposentos das mulheres de um rei, ou como oficiais de confiança em um palácio. Eunucos por escolha, homens que se abstêm do casamento e da vida sexual para se dedicar inteiramente ao serviço de Deus. Então, esses são os três tipos de eunuco que Jesus cita neste versículo 12 do capítulo 19 de Mateus. Mas qual é o contexto em que Jesus cita esta questão dos eunucos? Eunucos por nascimento, eunucos por castração, ou aqueles que, por opção, para poder atender à questão do reino dos céus. Eu vou ler o que antecede e vai nos dar condições de analisar este ensinamento de Jesus. Veja só. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Aí então ele cita o que está no versículo 19, no seu versículo 12, ele fala assim, respondendo aos discípulos, né?
porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Nós podemos analisar isso aqui em duas partes. A primeira parte, que vai do versículo 3 até o versículo 8. E depois do 9 até o 12. Veja que no versículo 3, os fariseus que estavam ali para tentar Jesus se referiam à passagem que está escrito na lei, ou seja, na Torá. Eles traziam ali uma questão de natureza, diríamos hoje, jurídica. É uma lei, tem que cumprir. Então, ele é lícito, ou seja, está dentro da lei, ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Isto está escrito, por exemplo, em várias partes de Deuteronômio e também de Levítico. Veja o que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, sobre esta questão de repudiar. Exatamente o que os fariseus estavam perguntando. Olha só, o que está em Deuteronômio agora. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. É uma coisa tremenda isto aqui, né? Basta que um homem não achasse graça nos olhos da mulher, não é? Por nela encontrar coisa indecente, é um julgamento do homem, está inteiramente na mão do homem. Não considera qualquer possibilidade para a mulher. Por quê? Nós encontramos isso em Moisés, lá no Deuteronômio, na Torá, a principal compêndio de normas, de leis do povo de Israel. E os fariseus não traziam essas questões. Mais à frente, ele se refere aqui novamente. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Referindo-se à mesma passagem de Deuteronômio. Eles queriam pegar Jesus em algum conflito com a lei, para poderem, assim, acusá-los perante o Sinédrio. Porque eles queriam eliminar Jesus, que estavam ensinando coisas ali que o povo estava ouvindo e entendendo e compreendendo o que de errado faziam os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, enfim, todas as pessoas que tinham o poder. E eles queriam eliminar Jesus de qualquer maneira. Não é? Então veja que interessante. Aí Jesus fala que no princípio não era assim repudiar a mulher por alguma razão. Não era assim. Era o que vigorava a lei natural. Tem uma atração de simpatia com a mulher, passava a viver com ela o resto da vida. Não tinha esta questão do orgulho, da vaidade, do egoísmo que levavam as pessoas a repudiar suas mulheres. Não é? Quando fala ali sobre por causa da fornicação, nesse caso Jesus concede, então nesse caso vai repudiar, porque já não há mais amor. Não é? Neste caso não existe mais amor, já não é a questão de que Deus ajuntou, não separe o homem, mas já não é Deus ali, não há amor. Então separa, de maneira a repudiar, o homem repudiar a mulher. Mas é interessante notar que Jesus fala assim,
confrontando com este ensinamento de Moisés. Ele confronta o ensinamento de Moisés, porque o ensinamento de Moisés não era a lei de Deus. Porque Jesus, numa certa parte, ele fala assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Mas, no entanto, aqui, ele coloca um ensinamento que destrói o ensinamento de Moisés. Só que o ensinamento de Moisés não é lei de Deus. Jesus não veio para destruir a lei de Deus. Mas aquilo que é a lei criada pelos homens, aí sim, está bem sujeito à modificação. E por isso que Jesus acrescenta. Ele fala assim: eu, porém, vos digo, confrontando então com o ensino de Moisés, como vimos em Deuteronômio. Não é? Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, como disse, aí já não existe mais amor, né? E casar com outro, este homem comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, e o outro homem que casar com a mulher, o que repudiou, o homem que repudiou, e o homem que vier a casar com a repudiada, ambos cometem adultério. Isso é que Jesus está falando para substituir aquelas leis onde que a mulher fosse pega em adultério, era levada à lapidação, ao apedrezamento. Não é? Isso está numa passagem que levaram a mulher perante Jesus. Ela foi pega em adultério. Diz a lei que deve ser apedrejada. E Jesus pergunta: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Esta não é uma passagem. Então Jesus, para acabar com este costume de apedrejar, ele ainda acrescenta que a mulher, por causa de fornicação, foi repudiada, só que ela viverá em castigo, mas não de apedrejamento. Porque se o homem casar com ela, este homem comete adultério. O homem que a repudiou, a não ser por causa de fornicação, este homem comete adultério. Você nota que interessante que as leis de Moisés, as leis dos profetas, eles traziam regulamentos feitos pelos homens. E os homens fizeram as leis para si, sem levar em consideração a mulher. Aqui, neste ensinamento, Jesus introduz a responsabilidade para o homem. Já não é mais só a mulher que vai ter que ser repudiada e sofrer as consequências de uma decisão masculina. Não. O homem também, a partir deste ensino de Jesus, será responsabilizado. Olha só, qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Antes, na lei de Moisés, não há caso em que isto aconteça. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Muito interessante. Aí o que está trazendo responsabilidade ao homem e à mulher. Ambos são responsáveis por contrariar a lei de Deus. E diz ali: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Deus ajunta? O amor, porque Deus é amor. O que Deus ajuntou, se a união por amor, então não separe. Porque se fizer isto, aí é adultério. Está adulterando a lei de Deus. Olha que coisa importante. Quando Jesus fala isto aqui, o que acontece? Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Eles se assustaram, porque os discípulos eram homens. Eles estavam acostumados com aquela lei de Moisés. O homem decide, põe a mulher para fora e está acabado. Eles estavam acostumados. Quando Jesus diz que o homem assume a responsabilidade também
Eles se assustaram. Aí que decorre aquilo que eu destaquei no versículo 19. Aí Jesus fala assim: disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. E aí ele acrescenta o que está no versículo 12, porque há eunucos, então, pessoas que não casam, eles falaram, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Aí Jesus cita 3 casos onde ao homem não convém casar. Ele fala dos eunucos, porque há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe. A esse não vai casar, não pode procriar nada. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Esse também não pode casar, não é? E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Então são 3 casos, confrontando para que os discípulos dele, que se assustaram com aquele ensinamento novo de Jesus, que contrariava o ensino de Moisés, não é? Não é só o homem que decide, não. Se ele decide, ele assume a responsabilidade. Então, aquele que repudia sua mulher, a não ser em caso como diz ali, de fornicação, aí então, né? Então, veja só, que interessante. No caso de que os que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus, que é o tema do nosso estudo, o reino dos céus, é aquelas pessoas que renunciam. Nesse caso, ele teria condições, essa pessoa, esse homem aqui, né, de casar-se, ter filhos, ter o conforto de uma família, aconchego familiar, ter filhos, netos, da alegria da família e tudo mais. Ele se renuncia às alegrias do lar para, enfim, ali, por causa do reino dos céus. É o exemplo de Paulo de Tarso. O que acontece? Quando ainda Saulo, ele tinha uma noiva, Abigail, está no livro Paulo e Estevão, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então Saulo tinha uma noiva, Abigail, e ela faleceu. Depois desse período, eles se amavam profundamente. Quando isto aconteceu, o Saulo encontra Jesus às portas de Damasco, e a partir desse momento, ele renuncia a qualquer possibilidade de vir a casar-se. Ele renuncia a isso e vai dedicar-se à divulgação do Evangelho, ou seja, por causa do reino dos céus. Levar o ensinamento do reino dos céus a todos os povos. Ele foi o caso de se castrar a si mesmo, num sentido simbólico. Ele renunciou à vida matrimonial. Então é muito interessante essa passagem, quando nós vemos Jesus, eu não vim destruir a lei, mas veio para destruir os conceitos criados pelos homens que estavam introduzidos na Torá e nos profetas, que eram criações de homens e não de Deus. Isto Jesus veio para destruir, para modificar, para reformar, para promover avanços no comportamento da sociedade humana. Mas ele não veio destruir a lei de Deus. Muito interessante. Há outras passagens, nós vamos encontrar no capítulo 5 de Mateus, Sermão da Montanha, várias situações em que Jesus diz ali, eu, porém, vos digo, em que ele, então, confronta os costumes, os conhecimentos que os judeus divulgavam como sendo lei de Deus e que não eram. Ele fala, eu, porém, vos digo, e corrige tudo aquilo ali, que eram leis de homens e não de Deus. Muito bem.
Aí está Mateus 19. Nós lemos desde o versículo 3 até o 12. No próximo vídeo, prosseguiremos com o estudo sobre o reino dos céus, estudando Mateus capítulo 19, versículo 14. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.